Oi pessoal, aqui é o professor Lucas Alberton. É uma honra muito grande fazer parte desse movimento em prol dos nossos irmãos gaúchos, estar participando aqui da Jornada Internacional de Direito e de alguma forma tentar, através do conhecimento, compartilhar o conhecimento para poder fazer o bem. E aí, exatamente pensando nos motivos do evento, nos objetivos desse simpósio, eu achei por bem trabalhar com vocês uma temática que talvez não é dada a devida importância, mas que tem na sociedade atual, uma responsabilidade, uma importância muito grande. Eu mostro aqui para vocês uma obra minha, do meu mestrado, né? Em conjunto com o Dr. Gustavo Borges. A gente trabalhou a tutela da pessoa idosa e mais especificamente a tutela da pessoa idosa na América Latina. A pessoa idosa que também está sendo muito afetada na enchente do Rio Grande do Sul e que merece conhecer os seus direitos para tentar um mínimo de dignidade, né? De buscar elementos que possam, quem sabe, ajudar a reduzir tamanho impacto causado por esse drama vivido pelos nossos irmãos. Então, eu gostaria de conversar com vocês nesse breve tempo que a gente tem sobre a tutela da pessoa idosa aqui na América Latina, mais especificamente no Brasil. E para poder inicialmente abordar essa temática, eu quero destacar dois dados para vocês que eu acho que traduzem um pouco de como a preocupação com a pessoa idosa é algo que com o passar do tempo vai ficar cada vez mais importante. Então vejam só, pegando primeiramente o plano internacional, né? A nossa ONU, a Organização das Nações Unidas, ela projeta que a expectativa de vida no final do nosso século vai chegar aos 81 anos de idade e que até 2050 as pessoas com mais de 60 anos, né? Até porque a própria Organização Mundial da Saúde define a população idosa como aquela a partir dos 60 anos de idade. Então, segundo o plano internacional, até 2050, nós seremos 20% da população mundial, as pessoas idosas com mais de 60 anos. E, naturalmente, que vai ser a primeira vez na humanidade, a estimativa, né, de que haverá mais pessoas idosas do que crianças no planeta, haja em vista, né, que a taxa de natalidade tem caído muito. Isso no plano internacional. Trazendo aqui para a nossa realidade, no plano nacional, para vocês terem uma ideia, o IBGE já afirma que a população de idosos irá triplicar no nosso país até o ano de 2040. Então nós vamos ter aproximadamente 30% da população brasileira estimada, considerado pessoas idosas acima de 60 anos, né? Obviamente que também aqui no nosso país a taxa de natalidade, né, ela desde 2010 vem caindo drasticamente, inclusive não chega hoje a 2 filhos por mulher, o que basicamente, né, significa que vamos ter cada vez menos crianças e, por consequência, um número de idosos cada vez maior. E aí, então, vocês entendam que essas estatísticas, né, tanto no plano internacional quanto no Brasil, nos causam uma certa reflexão e uma preocupação global, né, com o envelhecimento populacional, porque a alta da expectativa de vida ela é uma realidade, né? Então, essa é uma temática que transcende os aspectos legais, né, e, naturalmente, as políticas públicas. Toma por viés aí a própria Previdência Social brasileira, que já se estima aí que até 2030 possivelmente teremos que ter uma nova reforma na Previdência, exatamente porque
o déficit estimado ele está cada vez maior, e exatamente um dos reflexos disso, dos justificativas para isso, é o aumento da população idosa, mais pessoas recebendo benefício, menos pessoas contribuindo, naturalmente que a conta ela não vai fechar. Então, entendemos que a partir dessa premissa, né, e além de outras mais, devemos assegurar à pessoa idosa, à população idosa, direitos que venham naturalmente a encampar esse aumento da população idosa, e naturalmente eles têm as suas peculiaridades, as suas próprias necessidades, e aí a gente tem que pensar, tem que refletir, será que o poder público está preparado para atender essa demanda? Pois bem, falando em pessoa idosa na América Latina, né, a gente tem uma série de textos normativos a favor da pessoa idosa, é verdade. Inclusive, se eu falar na América Latina, se eu pegar inclusive as constituições dos países da América Latina, e todos eles estão encampados, diga-se de passagem, no que diz a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, porque se eu pegar lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, o item 25, parágrafo 1º, né, está prescrita a ideia de que a velhice, né, ainda tratada como velhice, como um direito humano fundamental. E vai dizer lá, vai estabelecer, abre aspas, todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e o direito à segurança em caso de velhice. Né? Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela prescreveu que a pessoa idosa tem as suas necessidades, tem que ter direito a determinadas garantias, principalmente quando chega nessa fase da vida. Não à toa, né, nós podemos apontar que no plano internacional nós já tivemos 2 conferências mundiais sobre a temática pessoa idosa, especificamente sobre a pessoa idosa. A primeira lá em Viena, na Áustria, em 1982, e a segunda em Madrid, em 2002, que tratou de discutir o envelhecimento mundial da população, e que na verdade deixou muito evidente de que a teoria é muito diferente da prática, principalmente nos países subdesenvolvidos, que são os países aqui da nossa América Latina. E aí, com base nisso, né, nós temos que ter cuidado com algumas comparações que a gente acompanha na mídia, né? Tomando até o Brasil mesmo como exemplo, sobre os mais diversos assuntos, né? Geralmente quando eles fazem essas comparações com os países da Europa, países da América do Norte, seja no tocante às regras de previdência, seja nos tocantes às diferenças no sistema carcerário, né? Porque isso dá a impressão, com a maior naturalidade, de que nós, que somos também América Latina, possuímos a mesma formação histórica e econômica desses países, né? Que nos permitam essas comparações, só que nós não temos essa mesma formação histórica. Nós somos um país, pegando o Brasil, né, colonizado, subdesenvolvido, e por isso o olhar, antes de tudo, devia ser no tocante às histórias de luta e colonização, que não se assemelham nem um pouco com os países da Europa e da América do Norte. E aí, com base nisso, eles digam, eu não posso olhar para a pessoa idosa que vive na América Latina e esperar que ela tenha a mesma qualidade de vida que o idoso lá da Suécia, da Noruega, cuja expectativa de vida hoje supera os 80 anos e cujas políticas, né, propagadas pelos órgãos internacionais, como a própria ONU, baseada no chamado, entre aspas, envelhecimento ativo e saudável, são passíveis de efetivação. Em países ricos, como a Suécia, a Noruega, a velhice ela tem de ser cada vez mais
uma das melhores fases da vida, pois os que envelhecem têm proteção legal, boas aposentadorias, seguro social, com serviços de saúde, meio ambiente agradável e muitas oportunidades de lazer, muito diferente da América Latina, que é pautada pela desigualdade social e tem no envelhecimento, acima de tudo, um problema social, né? Então, pessoal, essa concepção histórica e econômica ela é fundamental para compreender que enquanto as nações industrializadas no Ocidente capitalista, Europa, América do Norte, se formaram baseadas em princípios da modernidade iluminista, ideais de racionalidade formal e plena cidadania democrática, né? Eles já conseguiram o reconhecimento e a garantia de direitos civis, políticos e sociais básicos, o que é diferente aqui nas nossas sociedades periféricas latino-americanas, tendo inclusive, né, no Brasil condições materiais totalmente distantes desses países. Então, enquanto eles já superaram essa luta por garantias, por direitos civis, políticos, sociais básicos, nós ainda estamos caminhando para isso. Muita coisa já mudou, mas muita coisa ainda precisa mudar, né? Então nós não vamos tomar como se fosse a regra que toda pessoa idosa vai ter garantindo essas mesmas políticas sociais básicas e vai estar efetivamente preocupada em curtir a sua velhice, porque a gente sabe que não é assim. Tem muita pessoa idosa que ainda hoje é obrigada, apesar da idade que possui, superior a 60 anos, é obrigado a trabalhar para se manter, para manter um grupo familiar, né? Então é diferente dessa ideia propagada de que a pessoa idosa tem um envelhecimento ativo e saudável lhe garantido, porque não é verdade, né? Como dizia o professor Antônio Carlos Volckmer, né? Abre aspas, as demandas e lutas históricas na América Latina têm como objetivo a implementação de direitos e função das necessidades de sobrevivência, liberdade, segurança e subsistência da vida. Fecha aspas. Ou seja, muito diferente do que é propagado no plano internacional, diga-se de passagem, países da Europa e da América do Norte. Então, aqui na América Latina, ainda a mobilização dos segmentos sociais, entre os quais as pessoas idosas, resulta ainda numa luta para tornar efetivos direitos proclamados e concebidos nas constituições desses países, bem como na exigência para impor novos direitos que ainda não foram contemplados por esses estados. Além do mais, pessoal, a proteção constitucional a ser oferecida por países latino-americanos, né, ela precisa estar em sintonia, né, de que a pessoa idosa ela se tornou um ator, né? Ele é um ator não mais ausente de discursos produzidos a seu respeito, precisando cada vez mais legitimar o seu papel de protagonista social, o que significa dizer que ele tem as suas próprias vontades, as suas próprias necessidades, né? Não à toa, até economicamente falando, ao se tornar um protagonista social e ele faz valer as suas garantias, quanto da economia essa pessoa idosa ela pode movimentar desde que ele tenha oferecido, né, produtos e políticas próprias para o seu, entre aspas, envelhecimento ativo e saudável. Então, vejam só, em todos esses países latino-americanos, bem como nos demais que sequer possuem previsão constitucional a respeito desse tema, atingir essa etapa da existência humana tem sido um grande desafio, haja vista que estão inseridos num contexto marcado por profundas desigualdades sociais,
né, que partem até mesmo de governos ditatoriais. Nós vivemos uma ditadura não faz muito tempo, a Argentina passou por ditadura, o Peru e outros mais, né? Por isso que a constitucionalização desses direitos nesse país possui muito mais um cunho retórico, porque não há tradição de que direitos humanos estão sendo respeitados a todo custo na América Latina. Essa constatação ante os aspectos demográficos do envelhecimento que foram apresentados denotam que, apesar do prolongamento da vida humana ser um ganho social coletivo, as pessoas estão vendo cada vez mais. Eu falo aqui de Santa Catarina, né? Vejam, eu estou no estado do país que tem a maior longevidade, que chega a 79 anos, a média. Agora, eu não posso esquecer que lá no Maranhão, que é o estado brasileiro de menor longevidade, a média, a expectativa de vida chega aos 69, 71 anos, né? Então olha a diferença disso, conforme a realidade social, apesar de estarmos todos no mesmo país, Brasil. Então, não é, apesar do prolongamento da vida humana, né, há um risco em relação a isso, uma ameaça, né, a reprodução da vida social, pois os custos da aposentadoria, da assistência médica, são vistos como indicadores da inviabilidade de um sistema que futuramente não poderá arcar com os gastos de atendimento, mesmo quando a qualidade dos serviços for precária. Por isso, eu aproveitei esse meu tempo aqui para chamar a atenção de vocês de que é preciso pensar na pessoa idosa vivente na América Latina, partindo da própria América Latina, né? Partindo da própria América Latina, pensando no Brasil, né? E apesar da gente possuir também uma série de ditames legais próprios da pessoa idosa, o próprio Estatuto do Idoso tem um cunho, né, um simbolismo muito grande, mas aí eu deixo a questão: será que a gente está cumprindo tudo aquilo que o Estatuto do Idoso apregoa? Será que a gente está fazendo valer os nossos próprios ditames constitucionais? Porque se eu pego lá a nossa Constituição Federal, lá no artigo 229, está posto que quando fala da família, da criança e do adolescente, tem um capítulo próprio da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, né? E será que a gente está fazendo valer programas de amparo às pessoas idosas, né? E todas as políticas, e enaltecendo políticas para as pessoas idosas que venham a atender tudo isso que em âmbito internacional está sendo defendido, né? Então, pessoal, é uma reflexão que eu quero deixar para vocês nessa breve fala, né? E considerar que a pessoa idosa precisa sim ter um status de protagonista social na América, não só no plano internacional, né, não só na Europa e na América do Norte, mas também, por que não, sonhar com uma velhice melhor nos países da América Latina, mais especificamente no nosso país. Certo? Eu agradeço a atenção, agradeço o convite, honrado, como disse, estou honrado com esse convite. E espero, quem sabe, numa próxima estar com vocês presencialmente para a gente falar sobre essa temática, ou até quem sabe outras, de uma maneira aí mais olho no olho, numa próxima, e quiçá a gente possa ter aí dias melhores virão para o nosso povo gaúcho. Certo, pessoal? Aqui foi o professor Lucas Alberton, eu agradeço a atenção, um grande abraço.